Muito boa noite, então, 20 horas. Você está acompanhando ao vivo mais um Hangout. Hoje é horário de verão. Nós sabemos que esse horário é uma invenção humana para racionamento de energia e outros fatores. E aqui estamos, queridos, para estudar as profecias previram o aumento do ocultismo. Os irmãos dão um feedback aí para a gente saber se está saindo o som. Ok. Muito boa noite, então, 20 horas. Ah, agora sim. Tá com som, irmão Maxwell. Vamos agradecer o Eterno? Vamos, sim. Certeza. Eterno nosso Criador, Criador dos céus e da terra, a Ti a honra, o poder e a majestade para todos sempre. E é simplesmente porque Tu és o único Criador. Nós nos achegamos a Ti pelos méritos do Teu Filho e no nome do Teu Filho amado, o nosso Salvador, para Te pedir perdão dos nossos pecados e Te suplicar por força para vencermos todos eles e termos uma vida que agrade ao Teu coração. Te pedimos humildemente ser conosco nesta noite, nos usa da maneira que Tu achares bem melhor, que nós possamos ser apenas um veículo pelo qual passa a Tua mensagem, é o que nós Te pedimos. E Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, nosso Salvador. Te pedimos pelos ouvintes também que abras a mente para que eles entendam claramente o que vai ser dito hoje à noite. Assim seja. Para todos que estão conectados, compartilhem o link, queridos. O horário mudou e nós temos uma dificuldade de dar convites agora. Mas é um prazer, irmã Maria Cristina. Eu sei que você tem acompanhado vários vídeos, irmã. Que bênção, continue sendo essa buscadora da verdade. Pedro Sampaio, Rogério Zorro, Gil, Ministério Caminho do Pai, que é o Alan, Roger, Valentina, Donizete, todos os irmãos que estão nesse momento acompanhando mais esse Hangout. Vamos estar orando pela vida de vocês, por cada necessidade, por cada pedido que os queridos tiverem, que o Eterno Nosso Pai, Ele conhece a todos. Sabe das nossas necessidades. Boa noite, Cida Prearo. Que bom revê-la, minha irmã. No tema de hoje, as profecias previram o aumento do ocultismo. Muito bem. O que é o ocultismo? Deparamos-nos dia a dia com o ocultismo, Maxwell. Segundo alguns escritores cristãos, como o Josh McDowell, o Don Stewart, livro Entendendo o Oculto, editora Candeia do ano de 1996, o termo oculto deriva da palavra latina occultus e significa escondido, secreto, misterioso, isto é, ocultismo é lidar com fatos secretos ou escondidos. Acontecimentos que parecem estar subordinados a poderes humanos que extrapolam os 5 sentidos. E lida com o sobrenatural. A aparição de forças angélicas ou demoníacas. Por designação, nós vemos a feitiçaria, a magia, a adivinhação, tarô, satanismo, espiritismo, entre outros. Então, um tema muito abrangente, esse tema do oculto. E esse é um mês em que as pessoas estão envolvidas com Dia das Bruxas. Mês que vem as pessoas vão estar comemorando o Dia dos Finados ou Dia dos Mortos. Então, vai haver, já está havendo muita movimentação em torno disso. Daí, irmão Maxwell, surge a necessidade de nós abordarmos esse tema, o oculto. Tudo que está ligado a essa designação que nós estudamos aqui, né? Feitiçaria, magia, adivinhação, tarô, satanismo, espiritismo, tudo isso tem a ver com esse oculto que mexe com o sobrenatural. E o que nós encontramos historicamente
que foi, assim, a base do oculto, que foi realmente a base de tudo isso que nós estamos falando. Mitologicamente, a Atlântida era uma cidade que foi submersa pelo dilúvio, certo? Porém, nessa cidade havia um desenvolvimento tecnológico, científico, havia um nível de conhecimento muito grande, principalmente em torno dessas. Muitos falam de Nefilins, muitos falam de outras experiências como mistura de seres humanos com animais. Muitos falam de vários mitos e lendas que envolvem o ocultismo, né? Como sereias, gigantes, lobisomem, magia, né? Uma série de conhecimentos que tem a ver com o oculto. A Atlântida é, sem dúvida, um dos símbolos mais respeitados pelos feiticeiros e ocultistas. Por quê? Porque eles dizem ser a origem de tudo. E nós não sabemos muito sobre isso porque foi submerso pelo dilúvio. O Criador destruiu aquela humanidade. Então, se o Criador destruiu tudo aquilo, é porque não deve ser lembrado, é porque não deve ser algo importante para nós. Mas, a título de demonstração aqui, de exemplo... Principalmente porque não era boa, então, né? Se já que o Criador destruiu, é porque não era boa. Com certeza. Berço da magia Atlântida. E isso é muito demonstrado em desenhos, em filmes, sabe? Sempre eles trazem a tona essa histórico envolvendo essa cidade mítica. Agora, o Egito. Período pós-dilúvio, o Egito se destaca como um centro ocultista. O Egito, que cultuava divindades de todos os tipos, principalmente os astros, o Sol, que foi o berço realmente da modernidade, o berço do ocultismo, das sociedades secretas, de feitiços, de feitiçaria, de uma série de outras situações, e principalmente o espiritismo, a crença na imortalidade da alma. O berço de todas as sociedades secretas, inclusive se traça as origens da maçonaria de lá, né? E aí nós temos na modernidade alguns indivíduos que se destacam, resgatando o oculto, resgatando essa face do esoterismo, da bruxaria. E nós estamos falando de Helena Blavatsky, uma russa que foi a mãe desse ocultismo moderno, que ressurgiu todo. Você pode ver aí no desenho, mas que ali tem a cruz com um círculo, né? Que arremete a um símbolo sexual também, a suástica de Hitler, o hexagrama, né? E você pode notar a serpente. Por incrível que pareça, o povo diz que é a estrela de Davi. Não tem nada de Davi. Davi nunca teve estrela. Pois é, nem é pra ter. E aqui você vê no detalhe a serpente que está abocanhando a própria cauda, representando a imortalidade da alma, que foi a serpente que originou essa ideia, né? Satanás, que é um círculo infinito, né? Que a alma é imortal. Como disse a serpente no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, certamente não morrereis. E um título em inglês que diz: There is no religion higher than truth. Não há religião maior que a verdade. Ou seja, todas as religiões são verdadeiras na concepção da teosofia, da sociedade teosófica. E essa mulher, Maxwell, foi quem desencadeou, foi quem proporcionou, quem deu a propulsão, né, a esse movimento que nós chamamos de Nova Era. A todo esse movimento, foi ela quem deu a base, os fundamentos para isso. De unir todas as religiões, de um tempo onde vai haver um governo único,
tudo aderindo à nova ordem mundial. É um outro termo da nova era. E um outro indivíduo que se destaca como pai do ocultismo moderno, conhecido como a besta, e assim ele se intitulava, Aleister Crowley. Um indivíduo altamente pervertido, satânico, inclusive morreu em circunstâncias terríveis, foi assassinado, foi assim, entregou sua alma a demônios, né, e foi morto. E esse indivíduo é o pai do satanismo moderno, e o que é mais chocante, Maxwell, é um dos autores do satanismo de uma maneira mais popular. É o que mais disseminou o oculto de uma maneira mais popular, mais abrangente. As bandas de rock se envolveram muito com ele na década de 70, né? De 60, acho que de 70. 70 eu tenho certeza. 70 e 80, com certeza. Você tem até o nome de algumas, né? Que tem assim, uma afinidade muito grande. Aquele cara do Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, né? Que mais? Led Zeppelin. Toda essa turminha aí venera os próprios Beatles veneram a Aleister Crowley. Em uma das capas de disco eles fazem aquela homenagem. E o que é mais surpreendente, Maxwell, que o Mágico de Oz, aquele filme que todos assistiam da Disney, tinha um filme inofensivo para criança dormir, infelizmente o Mágico de Oz é uma homenagem descarada a Aleister Crowley. Você vê que o Mágico de Oz, na verdade, era o Crowley, né? E é uma introdução das crianças no satanismo. É uma introdução ao ocultismo desde criança. Você nunca notou nada estranho naquele filme, não? Nada macabro, não? Pois... quase tudo estranho, né? Tudo. E não podemos nos esquecer da empresa satanista que mais promoveu o ocultismo em todos os tempos por meio da sua cinematografia, por meio da sua influência na cultura mundial. E aí você tem o detalhe, 100 anos de o quê? Disney. De magia Disney. Mickey é um bruxo. Veja os detalhes, estrela, lua no chapéu, a varinha de condão, né, tudo ligado ao ocultismo, tudo ligado a essa experiência no satanismo. Tem mais, não acabou não. E eles dizem a respeito desses símbolos, que esses símbolos só têm valor quando você não sabe o que eles significam, né? A partir do momento que você sabe o que significa, perde o sentido, né? Quem nunca se encantou com a Bela e a Fera? Um príncipe que foi enfeitiçado, amaldiçoado. Quem nunca se encantou com bruxos, bruxas, com animais falantes, com sereias, com anões, com ogros, com misticismo, esoterismo, horóscopo? Quem nunca se encantou com essas historinhas aparentemente inofensivas? Mas só aparentemente, porque na verdade elas incutem uma iniciação ao satanismo, ao oculto, ao mundo sobrenatural, a poderes espirituais, a forças malignas, na verdade. Você vai ver no decorrer desse estudo que as profecias previram que isso aconteceria, irmão. Quem nunca se deparou com histórias infantis voltadas totalmente para o oculto, como Harry Potter? Uma inspiração, sem dúvida, sobrenatural foi dada. Também, né? Peter Pan tá em cartaz agora. A J.K. Rowling, sim, Peter Pan, é outro emblema oculto terrível. E o incrível, eu nunca curti esse Harry Potter, mas eu posso dizer o seguinte, que observando cuidadosamente os filmes,
Começa um garotinho, um garotinho pequeno, uma criança, que ele vai para uma escola de bruxaria, e os filmes vão evoluindo a partir do momento que ele vai crescendo. De bruxa, né? Isso. De bruxa e perde os pais, né? Uhum. E é interessante como eles pegaram uma geração toda usando a vida desse rapaz, desses atores mirins, e foram aprimorando essa magia. Se você observar o que era no início a magia desse filme e o que foi nos últimos filmes da série, você vai ver que passa da magia branca à magia negra. É uma introdução ao ocultismo para toda essa geração que está aí hoje. Sem falar na magia e ocultismo para adultos. É porque eles deixam o mais tenebroso para depois que você já está envolvido no negócio. Né? De cara eles vão botando uma coisa assim que parece ser inofensiva e depois que você já está totalmente dentro do, digamos assim, envolvido com o filme, aí eles vêm com mais pesado, né? Exatamente. Aí está, pouco a pouco, envolvendo no ocultismo, né? Aí está. Magia e ocultismo para adultos. Irmão, o que tem de séries totalmente voltadas para bruxaria, feitiçaria, ocultismo, não é brincadeira. Tem várias. Muitas. Eu não vou citar nomes, até porque nós não queremos despertar a curiosidade de ninguém, nós não precisamos disso, mas existe. É uma coisa horrível. Filmes com temática ocultista, séries inteiras. Agora, o que dizem as escrituras sobre o oculto? Por favor, irmão. Deuteronômio, capítulo 18, no verso 9 até o 13, que diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo ou seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algorreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Me chama a atenção que as escrituras sejam tão completas e elas lidam diretamente com o problema. Nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte espírito adivinhador, e esse termo é muito importante, Maxwell, e nem mágico. E claro, nem quem consulte os mortos, necromancia, né? Mas é interessante que as escrituras, elas são muito claras. Quem crê na lei do Altíssimo, sabe que a lei dele é contrária ao oculto. Sim. Quem não crê, por exemplo, no antigo... Do Eterno é tudo às claras. Quem não crê na antiga aliança, não vai entender isso. Pois é, esse que é o problema. Não vai entender. E nem é... Porque... A gente já pegou esse digamos, esse costume de chamar antiga, mas é aliança e aliança renovada. Verdade. Né? A gente tem que tirar esse hábito ruim de falar. Então, nem mágico, nem feiticeiro, nem adivinhador, nem encantador. É muito claro. As escrituras proíbem claramente o oculto. Encantamentos, feitiçarias, adivinhações. Em 2 Crônicas 33, verso 6, as escrituras citam um evento macabro que ocorria no meio do povo de Israel, o povo escolhido do Altíssimo. O que acontecia, irmão? Diz o seguinte: fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de algouros,
e de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Muito bem. Você vê, então, que a prática do povo de Israel era feitiçaria, adivinhações, consultar adivinhos, encantadores. E tem uma palavrinha interessante aí, Maxwell, que aparece. Agoureiro. O que é o agoureiro? O que é isso? É aquele que faz agouros, predições, adivinho, vidente, que acredita em agouros, agourento, supersticioso. Você vê como o povo é supersticioso? Aí fala que o estágio final dessa apostasia resultou em sacrifício humano. E é engraçado uma coisa com relação a isso aí, irmão Neemias, que é muito fácil as pessoas acreditar numa coisa ruim, que você diz, ó, vai acontecer tal coisa com a sua família, ou com o seu parente de ruim. Agora, se você fala, ó, vai acontecer tal coisa de boa, as pessoas já não acreditam, né? Agora, para acreditar no ruim é fácil. Aí está. Nós observamos que a necromancia, que é aquilo que nós falamos de consultar, né? Que vem do grego necromanteia, perdão, a adivinhação por meio da evocação dos espíritos. E o que as escrituras falam sobre consultar os espíritos dos mortos, sobre conjurar os mortos. Deuteronômio 18, verso 11. Diz assim: nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Exatamente. Não haverá encantador, nem quem consulte espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aí está o resultado final da apostasia do povo escolhido. Aí está o resultado, irmão. E a escritura está muito clara, não pode haver isso entre vocês. E será que isso está acontecendo nos dias de hoje? No meio das igrejas evangélicas, no meio da cultura brasileira, no meio da cultura internacional. Será que isso está acontecendo hoje? Certeza. Será possível? Veja, aqui está uma outra área que cativa milhões de pessoas todos os dias. As pessoas querem saber seu horóscopo, ou a uranoscopia. Isaías 47, verso 12 a 15, meu irmão. Vamos lá, então. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhastes desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. 47, agora vamos no 13 direto, né? Cansastes na multidão dos teus conselhos. Levante-se, pois agora os algoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Até o 14 também. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhastes, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Veja a terrível advertência dada sobre os astrologistas, aqueles que consultam os astros para saber o futuro, para obter direcionamento, para poderem negociar, para poderem, com isso, serem guias espirituais do outro. Há uma terrível predição, há uma terrível
advertência dada com juízo sobre os que praticam isso. Não pode salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele, e serão contigo aqueles com quem trabalhaste. Os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Ou seja, não há nada que possa livrar aquele que se envolver com essas práticas. Vidência, astrologia, ler o horóscopo, tudo isso, meus amados, é uma prática abominável ao Altíssimo. Abominável. Eu imagino que nós, como seguidores do Criador, não podemos sequer dar ouvidos a esse tipo de coisa. Não podemos consultar esse tipo de coisa. Não podemos crer naqueles que usam desse tipo de coisa. Nós vemos essas práticas diariamente, através de nossos olhos, e nos confortamos com isso. São as chamadas mensagens subliminares que encontramos em desenhos, filmes, novelas, etc. etc. A televisão e a internet têm sido um canal de entrada de impureza em nossos lares. O autor do livro Cartas da Coisa Ruim ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis, ele diz: podemos incorrer em 2 erros em relação ao diabo. Uma é não acreditar na sua existência. Outra é crer e desenvolver um interesse mórbido em relação a ele. O demônio se agrada de ambos. É cristão vendo filme de terror, é cristão vendo coisas sobre o oculto, é cristão vendo horóscopo, é cristão vendo conteúdo e livros que tem uma forte mensagem fictícia, mística, como nós vimos aqui há pouco, né, tem uma carga muito grande de superstição. Tudo isso é muito perigoso. O demônio se agrada disso quando seres humanos emergem em conhecer mais as trevas, em aprender mais sobre o ocultismo. Livros como o livro de São Cipriano, livros sobre magia, livros sobre magia branca, magia negra. Engraçado, irmão Neemias, é que as pessoas consultam todo esse tipo de literatura, de vídeo, de tudo que se fala do futuro, para poder entender o que vai acontecer no futuro delas. Agora, as escrituras, elas não querem consultar, né? As profecias, ninguém quer consultar. É isso que eu acho engraçado, né? Porque só quem pode saber do futuro é o nosso Criador. Só Ele. O futuro a Ele pertence. E por que as pessoas não querem consultar, então, as suas sagradas escrituras? Aí sim, aí a gente vai saber o que realmente vai acontecer. Então a nossa única salvaguarda são as escrituras, toda ela. Quem rejeita, por exemplo, o Antigo Testamento, que fala dos profetas, que fala dos patriarcas, está incorrendo em engano demoníaco. O demônio, o inimigo das almas, é que abomina tudo que os patriarcas viveram, defendiam e que tinham nos sagrados escritos. A lei, os profetas, os salmos, é tudo isso que o inimigo odeia, tudo isso que ele abomina. Por isso, amados, nós temos que estar vigilantes. Temos que sair das trevas para a luz, não é o contrário, não é da luz para as trevas, é das trevas para a luz. O problema, e nós sabemos que somos bombardeados de coisas ruins e de trevas, e não nos importunamos em relação a isso. Essas novelas da Globo, na faixa das 6, são totalmente sempre carregadas de espiritismo, de ocultismo, de magia, de superstição. Essa rede imunda, que é a Rede Globo, ela tem uma forte ligação com o oculto. Quem frequenta os bastidores da Rede Globo sabe que é um local carregado, é um local dedicado a demônios. Por isso, Paulo diz em Efésios 5:6 que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira do Eterno sobre os filhos da desobediência,
Portanto, não sejais seus companheiros. O apóstolo ainda diz que comunhão tem a luz com as trevas. Verdade. Não há união entre luz e trevas. Segundo James Dobson, o autor do livro Educando Meninos, entre a idade de 13 a 15 anos, a exposição de pornografia e a obscenidade constituem terrível ameaça de escravidão por toda a vida. Segundo estudos americanos, a pornografia é consumida mais que a cocaína e a heroína. Adultos, jovens e crianças têm se enchido de porcarias através de seus olhos, com a prática do ocultismo. O Eterno condena severamente isso. Gálatas 5,19 diz que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Reiterando o pensamento da Torá, da lei, que já dizia que idolatria, feitiçaria, que heresias, que tudo isso, principalmente a feitiçaria, que é o objeto de estudo de hoje, é uma abominação, é uma obra da carne, é morte. E nós sabemos, irmãos, que hoje, infelizmente, as famílias cristãs, colégios cristãos, praticam a comemoração de festas como Halloween, Dia das Bruxas. Você imagina, irmão, o que é fazer um culto com a temática de Halloween? Imagina, irmão, o que é fazer um programa devotado ao oculto dentro das igrejas, no meio religioso, no meio gospel. Imagina o que é os pais cristãos trazendo para dentro de seus lares artigos Disney, livros de magia, de o que a gente chama de faz de conta, que na verdade são ocultismo, ocultismo, são mentiras, são enganos do arqui-inimigo, nosso adversário, para preparar toda uma geração desde cedo. Na verdade, é o satanismo. É que não tem mais limites, né, irmão Neemias? As táticas que eles usam para angariar membros, não tem limites. Tudo pode, né? E é aquilo que a palavra diz, que acho que está em 1 Pedro, se não me falha a memória, no capítulo 2, que diz que no fim dos tempos eles fariam negócios de vós. Então é isso, eles estão fazendo negócio. E tudo para, como se diz, atrair todo tipo de gente. É isso que está acontecendo. É verdade. O que falar do Halloween? O que falar dos desenhos animados de hoje, que tem sido o canal dessas práticas abomináveis ao Altíssimo? Eu poderia citar um monte deles: Caverna do Dragão, Cavalo de Fogo. Essa geração, né, irmãos? Eu creio que a maioria conhece, sabe do que eu estou falando. He-Man, né? Smurfs, She-Ra, tudo isso, né, que moldou a nossa própria cultura. E um grande pregador, Charles Spurgeon, dizia que adverte em pescadores de crianças, que as crianças necessitam principalmente aprender a doutrina, o preceito e a vida do evangelho. Precisam que a verdade divina lhes seja ensinada com clareza e convicção. Provérbios 22:6 é um mandamento. Nessa versão aí diz educa, mas tem uma que diz ensina, que é a mesma coisa, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós não temos tempo para falar do que a destruição que a Disney tem feito nos lares das crianças. Mas nós podemos
ter a certeza, amados, que essa infiltração maligna, ela está em todo lado. Nas músicas infantis, como por exemplo, Balão Mágico, dessas apresentadoras infantis como Xuxa, como Mara, na época que estava nesse negócio, né? E tantas, essa Angélica, tantas outras que tinham letras que faziam apologia à astrologia, à magia, ao oculto, uma série de coisas que levavam crianças, toda uma geração, para longe dos caminhos do eterno. E mais perto de Satanás. E apesar de parecerem inocentes, os produtores têm produzido até materiais antibíblicos que nada tem a ver com as crianças, mas que prejudicam a infância e seu desenvolvimento pessoal. Doses desnecessárias de violências, ocultismos e elementos ligados à nova era. Está por toda parte. Depois eu recomendo que vocês assistam o nosso vídeo sobre a nova era. O que é a nova era? Isaías 5:20 contém uma maldição sobre a profanação. Que profanação estamos falando? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Então observe aí que realmente há um perigo muito grande de você chamar aquilo que é santo, meu irmão, de profano. De você pegar, por exemplo, personagens das escrituras fiéis, homens que eram obedientes e dignos, como Abraão, como Moisés, como Jacó, e falar coisas, como tem na internet aí alguns dessas pessoas que têm canais e prestam um desserviço para falar mal dos patriarcas, dos profetas. Entende, irmão? É muito perigoso. Meu irmão, é muito perigoso isso. Satanás se deleita quando as pessoas desacreditam das escrituras e dão mais ouvido a homens incautos, indoutos, que desviam as pessoas do eterno, desviam da palavra. E que dão mais valor às trevas, ao oculto. Quer mais saber de livros de todos os autores, todo e qualquer autor, menos as escrituras. Aos que chamam luz trevas, chamam trevas luz, fazem do amargo doce, do doce amargo. Isso se chama profanação. Isso se chama misturar sagrado com profano. Isso se chama confusão. E esta Babilônia, nós vamos falar nessa oportunidade sobre o que abrange essa Babilônia, o que abrange essa confusão. Por isso que as escrituras são muito claras quanto ao ocultismo. Isaías 29, verso 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Isaías 29, 15. Muito claro, né? Que a escritura denuncia no livro de Isaías o ocultismo. Você vê, lá em Isaías 27 nós denunciamos a astrologia, claramente. E Isaías 29 denunciando as sociedades secretas, de qualquer ligação com o oculto, com o mistério, com o secreto, ok? E eles dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Ou seja, está tudo bem fazer parte da maçonaria se ninguém sabe o que nós fazemos. Está tudo bem fazer parte de qualquer clube social, como Rotary, como Lions, se ninguém sabe. Está tudo bem se eu faço parte de pirâmides, faço parte de convênios, de associações com ímpios e desenvolvo práticas com eles. Tudo bem se ninguém sabe. Tudo começa com um simples desejo de ganância, de ambição. E daí, de repente, estão emergindo no ocultismo, no satanismo. Sacrifício humano,
magia negra, tudo que você imaginar de coisas abomináveis. Mas passo a passo, pouco a pouco. E as escrituras previram o aumento desse ocultismo, um mundo que estaria em trevas nos últimos dias, antes da salvação. Que diz 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6. Vamos lá. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. As escrituras dizem que nós não estamos em trevas para que aquele dia nos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Por isso que diz, não durmamos, pois, com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nas escrituras, estar em trevas é o equivalente a estar dormindo. Nas escrituras, estar em trevas é ser filhos da noite. Estar em trevas é não estar vigiando e nem sendo sóbrio. Ou seja, você vai admitir todo e qualquer livro, literatura, filme, música, que seja abominável ao eterno. Como as escrituras, por diversas situações, demonstram experiências em que os apóstolos contendiam com as práticas do oculto. Quando falamos sóbrio, a gente lembra de vinho, né? Vinho da Babilônia. Que é assim... que ao meu entender, irmão Neemias, é pior do que todo essas outras literaturas, essas outras coisas que a gente já sabe que está voltada para esse tipo de coisa. Agora, o vinho da Babilônia é terrível, por quê? Porque é um vinho disfarçado de água, né? Disfarçado da palavra, né? É com meias verdades, isso que é o pior. E as pessoas não se atentam para isso, porque elas se conformam em escutar alguns versos, algumas explicações dos líderes religiosos, e não vão averiguar isso nas escrituras, assim como faziam os bereanos. Então, assim, eu acho que o pior engano que tem é esse engano, é o vinho da Babilônia. E nós vamos entrar nesse tema com categoria, não pode faltar. Mas já foi bem o espírito mesmo, irmão. Já te direcionou nesse aspecto. Atos 19, verso 18, diz que... E no verso 19... Diz o seguinte, e muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Agora nós já entendemos o que pode superar esse tipo de conteúdo, de magia, de oculto, de feitiçaria. Como podemos nos purificar de tudo isso? O que substituir por tudo isso? Aí está a palavra prevalecia. Não é incrível? É por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? De todos esses enganos, de tudo, de superstição, magia, tudo. Voltando à questão das trevas, da sonolência, porque os que dormem de noite. Leia, por favor, irmão. Porque os que dormem de noite. E os que se embebedam-se de noite. Uma das práticas do oculto é a bebedeira. Essa bebedeira é característica da noite. Paulo diz que, olha, quem gosta de se embriagar
E aí nós observamos, meus queridos, que esse é o horário das trevas, esse é o horário do mal. Agora observe uma coisa muito interessante. Paulo está falando aqui que há um perigo para os que estão no ocultismo, que é a embriaguez. E nós não estamos falando da embriaguez literal, é uma embriaguez espiritual. E o que configuraria essa embriaguez espiritual nos últimos dias? O que estaria acontecendo nos últimos tempos relacionado a essa embriaguez? Vamos lá, Apocalipse 14, verso 8. Essa aí é aquela que a gente viu, né, que é terrível. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então observe que toda a terra embebedada com vinho. Esse é um vinho espúrio, um vinho contaminado. É um vinho de ira proveniente da sua fornicação. É muito forte o original dessa palavra, desse texto, que na verdade é como se as nações estivessem embriagadas com sêmen, fruto da fornicação e prostituição desse poder religioso que absorveria todo o paganismo e, unido com o Estado, promoveria por todo o mundo essas práticas. Como? Como a irmã já comentou aí antes, por meio do Natal, por meio da Páscoa profana, por meio do Ano Novo, dia de pai, dia de mãe, dia de finados, Halloween, dia de santos, por meio de todas essas práticas comerciais e culturais que foram absorvidas do paganismo na nossa cultura. E uma coisa muito terrível, irmão Neemias, que as pessoas não se atentam assim, eu acho que elas não percebem, não é possível que elas percebam, é que essas festas, elas vêm acompanhadas são chamados os feriados, né? E esses feriados, eles servem nada mais, nada menos do que para acabar com o dinheiro das pessoas e para ceifar as vidas das pessoas. Observe, nós não podemos deixar de passar batido a questão do domingo. O domingo é, sem dúvida, o paganismo, a comemoração pagã semanal, né? Dentre todas essas festas. Mas as escrituras nos ensinam o que representa o vinho, espiritualmente falando. Isaías 28, no verso 7. E digamos que o domingo, digamos não, ele é o principal, né? Ele é a maior afronta contra o Criador, né? Então vamos lá. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. É muito forte isso, porque a influência do vinho, a influência desse teor alcoólico, espiritualmente falando, é tão grande que desencaminham até os líderes religiosos. E aí fala do padre, fala do pastor. Qualquer um que se coloque na condição de guia espiritual dos outros, tropeçam e já não tem visão. Eles estão errados na visão, tropeçam no juízo. Não há lei e não há profecia. Não tem discernimento da Torá, do Antigo Testamento, que é chamado Antigo, e nem tem discernimento do testemunho do Mashiach, do Messias. Não tem discernimento profético. Não tem como ter, porque um complementa o outro, irmão. Lógico. Se desconectar um do outro, é aquilo que eu digo, né? A gente tem que botar na mente o mais rápido possível. A aliança e a aliança renovada. Quando você bota na sua mente que tem uma aliança e que essa aliança foi renovada, você entende claramente que ela não foi abolida, ela foi renovada. Então, o que acontece? Você precisa entender o que tem naquela primeira aliança, que na segunda foi
digamos assim, modificado ou ajustado, mas permanece, digamos assim, a primeira que foi renovada, né? Então aí fica muito mais fácil de você entender que você precisa dos dois. Agora, quando bota na mente Velho Testamento e Novo Testamento, aí o negócio já desencaminha, né? É muito sério isso aí, Monemias. Muito sério. Vinho de confusão. Muito sério. Você precisa... Irmão, se tem uma coisa que você deve registrar do encontro que tivemos aqui nesse estudo, é que tudo o que o mundo destaca, tudo que o mundo promove, que está ligado à magia, ou mágica, ao ocultismo, astrologia, feitiçaria, vidência, espiritismo, tudo isso é uma confusão, é um vinho adulterado que perverte, como nós aprendemos, perverte o juízo, você não tem noção da lei, da vontade do Altíssimo para a sua vida, e perverte também o entendimento do futuro. A compreensão profética dos livros de Daniel, de Apocalipse, de tudo que o Pai tem revelado para nós desde o Antigo Testamento, chamado Antigo, né? Sabemos que era a aliança, e temos a aliança renovada. Por isso, amado, eu tenho que te orientar, você tem que ter muito cuidado com o que você assiste, com o que você ouve no YouTube também. Existe muito misticismo no YouTube, existe muito esoterismo. Tenha cuidado com esse pessoal que ataca as escrituras, sabe? Esse pessoal que fica diminuindo a importância, o poder da palavra. Cuidado, irmão. Você vai cair no engodo mortal. Não vai na onda deles. Segue o que está escrito e você não vai errar. Use o mapa. Não vai perguntando para qualquer um caminho, não, que você vai tomar um bolo. Você vai ser enganado. Olha que eu tô te falando. Eu sou teu amigo. Nós somos teus amigos. Viu, irmão? Você sabe com quem eu tô falando. Você sabe de quem eu tô falando também. Né? São muitos no YouTube. Tem uma raça de gente aí que ataca as escrituras, que fala que Moisés é o diabo, que fala que a Bíblia é um lixo. Cuidado com esse povo. Cuidado. Se você perder o mapa, irmão, você vai ficar à deriva no mar e não tem jeito não. Tá perdido. E assim, ó, uma coisa que a gente precisa entender, irmão Neemias, que a gente está falando de um vinho espiritual, né? Ou seja, de falsas doutrinas, de falsas pregações. Mas a gente precisa entender uma coisa, trazendo assim meio que por literal e espiritualizando também. A gente, para ficar bom de uma bebedeira, precisa se parar de beber. Então precisa parar de ouvir esse tipo de pessoa que ataca as escrituras, parar de ouvir esse sistema que está dizendo meias verdades. E se você não acredita que eles estão dizendo meias verdades, você, quando escutar, examina nas escrituras. E aí para de tomar esse vinho, porque se você não parar de tomar esse vinho, você não vai ficar são. Você vai continuar bêbado. Por quê? Porque você está continuando bebendo. É simples assim. Se não parar de tomar esse vinho, vai continuar confundido. Não vai ter jeito. Tem jeito. Amados, por favor, acatem a nossa súplica. Se nós estamos aqui, é porque nós nos importamos com o próximo, nós interessamos na sua salvação, na nossa também, e nós temos o mapa dando a indicação do que não presta, e também o que serve para nós. A quinta trombeta cairá sobre os ocultistas. É incrível. Em Apocalipse 9, 20 e 21, no contexto dessa trombeta, que vai dizimar a terça parte da humanidade, com mortandade, com tormento de escorpiões, com a descrição de uma mortandade tal, de exércitos, de um contingente devastador, que é sobre os que praticam o oculto. Apocalipse 9, 20 e 21. E um detalhe, viu, irmão Neemias? A gente não está falando aqui para ninguém escutar a gente e ficar só com a nossa palavra, não. A gente está falando para vocês examinarem as escrituras, porque somente as escrituras é que liberta. A gente está falando para vocês beberem água pura, e a água pura
é as Escrituras. Mas vamos lá, né? Apocalipse 9, verso 20 e 21, que diz o seguinte: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então aí está. É muito claro que sobre aqueles que praticam a feitiçaria, que é o objeto do nosso estudo de hoje, recairá as pragas do Apocalipse, as pragas redentivas que precedem as 7 últimas pragas. Amados, não podemos nos envolver com as trevas. Efésios 5:11 nos admoesta a fazer outra coisa. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, além de eu não me envolver com as trevas, na verdade eu tenho que ter uma atitude de condenação, de reprovação. Olha só. Com certeza. E digo mais, de denunciar também. Aí que tá. Aí tá muito forte. Amados, o nosso Messias é o nosso exemplo. O Salvador nos deixou muito claro o seu proceder e ele também disse que nós devemos ser como ele. Ele disse: eu vos dei exemplo para que vocês sigam, vocês façam como eu vos fiz. E em João 18, verso 20, o nosso Salvador fala sobre a prática do oculto. Vamos lá. O Salvador lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo e eu sempre ensinei na sinagoga e no templo. Eu quero fazer uma ênfasinha só aqui quando fala sinagoga e templo. Por que ele ensinava na sinagoga e no templo? Porque o templo, na época dele, antes da morte dele, ainda tinha-se uma serventia. Hoje em dia, se vocês estudarem profundamente as escrituras, vocês vão ver que não faz sentido nenhum ter templo. Mas, enfim, onde os judeus sempre se ajuntam. E diz mais, onde os judeus sempre se ajuntam. E ele diz: eu vim para os que eram meus, né? E nada disse em oculto. Então, a prática do nosso Salvador era aberta. Ele ensinava abertamente, o texto diz, abertamente ao mundo. O Salvador não tinha ocultismo, não tinha segredos, o Salvador não tinha a prática do misticismo, a prática da feitiçaria. O Salvador jamais se utilizava disso, nem os seus discípulos. Por isso que está aí o testemunho. E a advertência do apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, quanto a nos afastarmos daquela simplicidade, aquela maneira do nosso Messias de ser. Vamos lá, 2 Coríntios, no capítulo 11 e no verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo, ou seja, no Messias. A serpente enganou Eva prometendo conhecimento, Poder, né? sabedoria, poder, imortalidade. Como é que a serpente engana os tolos hoje? Da mesma forma, poder, sabedoria, imortalidade da alma. E é assim, amados, que se apartando da simplicidade do Messias, saindo da ordem da sua lei natural, partindo para uma experiência mística, transcendental, uma experiência mirabolante, mágica, enfeitiçante, sobrenatural, é que as pessoas estão se engoldando no satanismo e perecerão. E eu digo uma coisa, irmão Neemias, que assim, a gente vê, né, com relação aos apóstolos, para a gente ver
o sobrenatural do Criador, primeiro precisamos fazer o natural, né? Fazer as obras que Ele nos mandou fazer. Ajudar o nosso irmão, estar em comunhão com os nossos irmãos, os verdadeiros irmãos, estar levando a verdadeira palavra, estar ajudando o necessitado, porque a gente não vai ver sobrenatural se a gente não fizer primeiro o natural. Maravilha, irmão, é isso mesmo. Amados, e partindo para o natural, eu venho aqui pedir o apoio dos irmãos para uma família que está precisando de alimento. Precisa do nosso apoio. E, mais uma vez, irmãos, essa é a prática da verdadeira religião. Quando a verdade que falamos, ela é unida com a prática. E se chama caridade. Eu creio que é isso que está mais faltando nos nossos dias. As pessoas querem se encantar, se hipnotizar com coisas fúteis, mas a prática da verdadeira religião está ausente. A prática de se importar com o próximo, de fazer a diferença pelo próximo, né? E eu estou aqui para pedir encarecidamente por essas pessoas, e eu as conheço, são idôneas, precisam do nosso apoio. Aí estão os dados para você ajudar. Tá? Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, copiosamente a vida de cada um de vocês. Amados, é realmente uma satisfação poder comunicar a verdade, poder desmascarar o engano. E fica a mensagem: rejeitem as trevas, admitam a luz, abrace a luz. Ame a luz, né? Com todo o seu entendimento, com toda a sua força, busque ela a todo momento, com toda a sua força mesmo. E a luz a gente sabe onde está, né? Nas Escrituras Sagradas. É verdade, meu irmão. Que o Eterno abençoe a sua vida, meu amado. Que faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Tira do teu meio tudo que é abominável. Discos, pingentes, objetos, músicas, filmes que são abomináveis, livros que são abomináveis ao Criador. E receba a luz do nosso Messias na tua vida. Que ele seja, que ele te liberte. Tá bom, meu amado? Vamos agradecer ao Criador? Sim. Eterno, obrigado porque tu nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Porque nós temos vida, na tua luz vemos a vida. E na tua luz andaremos, Pai, para sempre. Em um lugar onde não vai haver mais noite. Não vai haver mais trevas, não vai haver mais sofrimento, nem morte, nem dor. Abençoa o teu povo, os teus filhos aqui, nós que somos candidatos a herdeiros. E que a tua misericórdia nos alcance, nos livre de tudo mal. Nos traz amanhã às 20 horas com mais um informativo. E que a tua Shalom esteja na nossa vida. Em nome do Mashiach, nosso Salvador bendito, te pedimos. Amém. Shalom, amados. Até o próximo Hangout.